brecha entre as 7 eras e os 7 selos, parágrafo 41, são parágrafos repetidos, mas as pessoas precisam de crer. Então Paulo diz que era bom a gente repetir as coisas, porque seria bom para o povo, para a congregação. Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, este 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias, João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. E você sabe que introduz a vinda de Cristo é o profeta. Por isso o profeta diz que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Agora, é o lado espiritual. E quando isto acontece, as pessoas estão cegas em suas organizações e não dão conta de vir. Isso vai desde o povo luterano, wesleyano, pentecostal, depois veio a primeira e segunda etapa, eles não dão conta. O problema é este, não dão conta de ver o que Deus está fazendo. O 64 do primeiro selo, ele diz qual é o papel da guerra. Porque você sabe que nós estamos vivendo numa guerra. Sempre vivemos numa guerra, mas agora, pelo que o próprio profeta diz, estamos vivendo numa guerra bacteriológica. Essa é uma guerra que, de você falar, transmite o mal para a pessoa. Uma gotinha de saliva, você conversa, sempre sai algumas coisinhas, né? Então, por isso que você está pelo menos usando máscara, mas o William Brandt disse que não vai adiantar também. Entende? Contudo, nós usamos porque a lei exige, nós usamos. Mas temos que saber que, além de todas as guerras que nós já vivemos, não vamos nem falar em Primeira e Segunda Guerra, que isto já passou, mas estamos em guerra contra o mundo, guerra contra a carne, guerra contra o pecado. E nesse dia final, esta guerra bacteriológica que está contamina as pessoas e que nenhuma vacina as protege, certo? Quem vai tomar vacina, vai tomar, mas não, a sua proteção é Deus. Entende? Qualquer coisa que acontecer, sua proteção é Deus. A gente sabe disso. Mas o pior é essa guerra que nós estamos enfrentando. Que o povo não tem liberdade. E que o povo, um contamina o outro. Se um contamina o outro, você pensa bem no natural. E quando você conversa com irmãos e irmãs que não crê no que você crê, transmite as salivas espirituais para te contaminar. Talvez você converse um pouquinho, já está contaminado. Só de conversar um pouquinho. Estou falando dos dois lados, natural e espiritual. A gente tem que notar isso. Tem pessoas que têm uma gripe e a outra é fraca. Ela dá um espirro aqui, num ambiente fechado, aquela pessoa de baixa resistência já recebe toda aquela carga. Entende? A gente sabe disso, isso é natural e espiritual.
as pessoas dão um espirro de um erro, de uma doutrina falsa, e o outro se contamina. Agora, eu posso pregar isso porque cada vez que houve o pregador verdadeiro, houve o falso. Toda a vida, desde o início. Tinha um Abel, mas tinha um Caim. Não tem escapatória. Tinha uma pomba na arca, mas tinha um corvo. Teve um Moisés, teve um Balaão, teve um Judas, mas teve um Jesus. Teve um anticristo, mas teve o Espírito Santo. Então, em cada época, há uma coisa que contamina de um lado para o bem e do outro lado para o mal. De um lado para dar vida. É como a espada, a Bíblia Sagrada, Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 gumes. Isto é, ela corta para lá e corta para cá. De um lado ela corta, ela dá vida, do outro lado ela corta e mata. Porque é a mesma espada que está cortando-nos e dando a vida da terceira puxada. É a mesma espada que está cortando e matando aqueles que não crêem na terceira puxada. Então, essas guerras continuam. A gente não deve ter tanto medo do irmão, de uma irmã. Nós devemos ter fé. Acho que isso é o suficiente. Jesus viveu até entre leprosos. Curava os leprosos. E só um voltou ainda para agradecer. Tem hora que são poucos que agradecem. Mas a cura divina é dada para todo mundo. Essa luz que nós temos alcançado, deixa ela te contagiar também. Se você não deixar ela te contagiar, você vai ter que conversar com outras pessoas que têm outra forma para te contagiar, para te enfermar. Então deixa a palavra te contagiar. Corpo, espírito e alma. Deixa a palavra entrar, não importa o que os outros falam. Você sabe que toda a vida houve esses dois lados. Se Jesus fosse preocupar com a crítica que estava sempre ao lado dele, ele nem pregava. Mas a Bíblia diz que ele até fugia. As pessoas perseguiam ele com pedra para jogar nele, ele não podia parar e revidar e falar que apareça pedras agora e bate na cabeça desses malvados, incrédulos. Não, era um espaço de tempo. E nós estamos vivendo exatamente neste período. Eu não sei se vocês percebem, mas nós tivemos um espaço de tempo que tivemos que parar de cultuar. Perdemos um companheirismo, porque paramos de cultuar, de vir na igreja, não podia vir na igreja. Tudo isso você tem que ver que Deus está nessas coisas. A gente luta contra, mas Deus está. É um período que prova as pessoas se elas estão firmes ou não. Aí as igrejeiras desaparecem. Você nunca mais as vê, nem quando volta a ter culto. Nem quando volta. Porque é um espírito também. E Deus está agindo. O diabo está agindo, o diabo está matando. E Deus está mostrando do outro lado. Os meus podem ficar sem culto, que eles ficam firmes. Que eles têm luz, que eles têm revelação. Então nós tivemos aqui, meus irmãos, é incrível, mas nós tivemos no tempo da pandemia, daqueles mesmo a pandemia forte, que culto proibido, tivemos aqui mais de 7 meses. E depois voltamos ao culto normalmente, ainda que com máscara, distanciamento,
mas volta ao culto. Mas é um período que você vive que está mostrando que muitos estão sendo contagiados. Foi o período que você percebeu muita gente contagiada, muita gente morrendo. Eu também fui contagiado, certo? Por esta praga. E graças a Deus estou aqui. Então isto é uma grande vitória do amor divino. Entende? Para fazer o quê? Para poder dar mais alguma força, algum alimento para o povo que continuam com a praga na terra. Isso não para. Veio as demais enfermidades que vocês já sabem que vieram, nunca pararam. Arrumaram algumas vacinas, controlaram algumas, mas nunca parou. Essas doenças estão todas aí. E vai vindo cada dia mais essas enfermidades. E se chegar o dia de cumprir aquela que as pessoas estando em pé, os olhos apodrecerão nas órbitas. Já pensou bem? Pragas, é guerra. Agora já não é guerra mais de canhão, não é guerra, aquela antiga guerra de espada. Agora está havendo uma outra guerra bacteriológica antes da terceira guerra. Tudo para mostrar que está sendo encaminhado para algo maior. A igreja tem que estar preparada. Como nós estamos vivendo num período deste, que tudo parece que é marca da besta, e não é. Isso é para enganar as pessoas. Certo? Não é a marca da besta. Eu continuo crendo em William Branham. Ele diz que a marca da besta é a doutrina da Igreja Católica de Trindade. Ele já disse que é você aceitar aquilo, responder por aquilo, é estar com ela na mão, e aceitar está na sua cabeça, na sua mente. Aceitar aquilo. Hoje eles estão preocupados com a marca da besta ser essas coisas que está acontecendo agora. As pessoas, porque parece muito. E esta guerra, quando está morrendo muita gente, parece que já é a última guerra, mas não, ainda vai vir uma mais forte. Vai vir a terceira guerra mundial. Vai acontecer. Irmão Brandi, só falta um louco apertar o botão. Porque é tudo fácil hoje. Não tem nem que tocar manivela, fazer careta, não. Encostou num botão, pau. Acabou. Todo mundo desaparece. Não no rapto. Na destruição física. Entende? São guerras. E quando isso acontece também, não adianta nós queremos fazer essas ligações com Mateus 24, porque o irmão Branham mostrou e que isto aconteceu durante as eras, e que no quarto selo também teve esse espaço da guerra, e são guerras que aparecem e logo desaparece, vem outra. Você está com a guerra no lar, tem hora que a guerra está no trabalho, você não sabe como fazer para sustentar o seu emprego, está perdendo o emprego, perdendo a alimentação, você não sabe como fazer para não ter guerra em casa, marido, mulher, filhos, parentes. A gente faz de tudo para não ter guerra, mas elas existem. São as guerras que estão aí para poder, de uma forma espiritual, ir tirando o ânimo das pessoas. E você deve crer na palavra, tomar esta palavra e não deixar que estas coisas mundanas, espirituais, que estão atormentando as pessoas e tirando cada um do normal. As pessoas não sabem o que fazer.
vão à depressão, tomam remédio demais, morrem, porque elas não suportam. E você está vivendo no mesmo mundo deles, aqui o mundo físico, mas o que há em você é uma proteção divina. Deus está te protegendo, você nem está sabendo, entende? Ele já te protegeu. Eu creio que eu estou protegido, e muitas vezes as pessoas estão preocupadas, porque a gente é mais velho, fica preocupado, né? Mas já está protegido, não morreu, passou pela enfermidade, então agora temos imunidade. É isso que as pessoas precisam ter no lado espiritual. Quando você enfrenta o problema, enfrenta a luta do lar, do trabalho, um pai, mãe, filhos, esposo, esposa, e pastor, igreja, mensagens por toda parte, e tem hora que você chega até a ser contagiado, mas você tem uma imunidade contra aquilo, contra aquele mal, contra aquela praga. Creio que você está imunizado contra o Covid-19 e qualquer outra coisa que vier, que já tem uma outra aí caminho. A vida continua assim, toda a vida foi assim. Agora permaneça firme na sua vida, permaneça se livrando o mais que pode, e na parte espiritual, lute para não te contaminar ao conversar com gente que transmite. Tem muita gente transmitindo. De um lado, nós estamos aqui porque fomos contagiados com a terceira puxada. Agora tenho imunidade para lutar contra estes que estão contra a terceira puxada. Nós temos imunidade. Deus tem nos dado graça para isso. Não importa o que eles falam, não te contagie. Aí eu abri um link. Não te contagie. Alguém quer compartilhar algo em você, e cada um tem o seu direito. Eles têm direito de mandar para mim, para você, mas nós temos direito de aceitar ou de rejeitar. Então vamos lá, excluímos, não deixamos aquilo passar, obstruímos aquilo. Aqui não tem. Essa praga espiritual não vai entrar aqui. O crente tem que estar certo. Ou vocês têm que estar como marido e mulher, tão bem imunizados, e que ao passar nesse mundo que vocês vivem aí, por todos os lados, vocês têm que estar imunizados, que não te contamines com as pessoas de fora, porque você já tem um marido, você já tem uma mulher. Não te contamines. Você que é uma cristã, um cristão, moço e moça, estão se preparando, se imunizando para poder ter um casamento abençoado, feliz, mas está se imunizando também, está lutando contra o mal que está na carne de todo mundo, e você pode ser o mais espiritual. Esse demônio vem na carne sua. Então o que temos que fazer? Temos que estar imunizado, cheio da palavra, do Espírito, da fé, da mensagem, que corta o efeito inimigo. Mas falando da coisa natural, você sabe que parar e conversar com uma mulher, e aquela mulher é atraente, ela é sensual, e você ainda vai e para, e depois você cai, diz, não sei porquê eu caí. Você sabe sim, você parou. A mulher é a mesma coisa com outro homem. Ela tem que permanecer fiel ao seu marido. Estou falando porque estamos no tempo de casamento,
crente está casado. Quem não está casado agora, o crente que não está casado, ele vai enfrentar muito problema. Quem está casado já tem um ou uma ao seu lado. Já tem o seu par. Certo? Você está casado. Então vença este mal que te persegue. Vença este mal. Não deixa isso entrar. Assim você faz com a parte espiritual, porque se você deixar qualquer sorriso de outra pessoa te convencer, qualquer ação carinhosa de outra pessoa, tem gente que trata com carinho e outros trata com bufetão. Então o que trata com carinho é mais perigoso ainda. Entende? É mais perigoso. Quanto mais carismático é o homem, mais perigoso ele é. Quanto mais carismática é a mulher. Mas também tem aquilo que eu já preguei para vocês, o boi sonso que arromba curral. Tem aquele boi que só fica olhando para baixo. Na hora que ele olha assim, que ele pega uma vaca da qualidade dele, pronto. O curral está arrebentado. O casamento se foi. Entende? Então, não confie em si, confie na palavra. A cada dia, confie na palavra. E como você não para dar ouvido a outra mulher, você não para dar ouvido a outra mensagem. Nós temos que crer que a mensagem do profeta é verdade. Cada um de nós temos que crer que a terceira puxada que o profeta não podia dizer a ninguém é real hoje. A gente está seguro desta realidade. Eu não preciso ouvir outra coisa para poder ver se o meu é verdade. Você não tem que experimentar outro homem, outra mulher, para saber se a sua, se o seu é melhor. Você tem que saber que casou e que tem que prestar conta desse caráter que você tem. Ao falar com as pessoas, saiba falar. Saiba que Deus está de olho em cada coisa que nós fazemos. E nós devemos, então, ser aquela vida que respeita, que é abençoada e que não tem que convencer os outros com palavras amorosas. Você já pensou bem um homem ou uma mulher que não tem amor em casa, não tem carinho em casa, só tem palavras grosseiras? A hora que encontra uma coisinha leve lá fora, no trabalho, na rua, uma coisinha carismática, sensual, e muitas dessas estão oferecendo, tanto mulheres como homens, estão oferecendo, estão nas vitrines do mundo, estão se oferecendo para poder destruir, porque é uma praga. E as pessoas têm que fugir. Você tem um lugar para fugir. O irmão Brana diz, você esconde atrás da palavra. Aí vocês são casados, mulher esconde atrás do marido, marido esconde atrás da mulher. Vocês creem nessa mensagem, esconde atrás dessa terceira etapa. Fica escondido ali que nada te prejudica, porque este momento que a praga espiritual está alcançando o mundo inteiro, você vai se livrar da espiritual. Você pode não livrar da natural, mas da espiritual você vai se livrar. Muita gente está caindo nisto. Eu estava falando de tantos meses sem cultos, que não pudemos fazer culto aqui, aí eu fazia lá em casa, foi mais ou menos 7 meses, aí depois chegou uma hora que o governo abriu, e aí pudemos vir e fazer o nosso culto normal, não quero falar nada. Entende? Houve um período, para não termos um aconchego de certas mensagens, que são como espírita. Aquelas mensagens subliminar, para
alcançar as pessoas. A gente prega uma coisa querendo dizer outra. Mas a graça de Deus tem nos livrado, tem nos protegido. Se vocês pensarem bem, se eu tivesse morrido aqueles dias, como estava difícil para vocês, que depois apareceu um monte de mensagens. Depois que eu fiquei doente, restabeleci, aí veio um monte de mensagens. Isso ia acontecer. E você não ia saber o que fazer. E sabe o que você poderia pensar? Como eles. O Osmar foi porque ele estava errado mesmo. Entende? Você ia pensar igual eles. Mas Deus, por sua grande misericórdia, nos deixou para dar este recado para você, que isto é real, isto é verdade. E por mais que nos aproximamos um do outro, a mensagem é superior a cada um de nós. Essa mensagem, eu não sou superior a ela, o pastor Mendes não é superior. Essa mensagem é superior a todos os pregadores que ficaram e que foram embora. Essa mensagem é superior. Mas se você não estivesse protegido, se você não tivesse sido imunizado, há quanto tempo ouvimos mensagens que nos imunizam contra Coré, Datã, Abirão, contra Judas, contra os 70? Há quanto tempo? E essas mensagens, elas foram pregadas lá atrás, quando os 70 estavam junto, quando Judas também estava, quando Coré, Datã e Abirão estavam, e ninguém achou ruim. Todos gostaram da mensagem naquele tempo. Para vocês verem como acontece. Aí depois você não pode falar uma coisinha, está pregando para mim, estou pregando, não. Eu já prego isso, já faz mais de 30 anos. Que pregamos mensagens duras contra o pecado, contra a falsa doutrina, contra Coré, Datã, Abirão, contra Judas Iscariotes, contra 70, que veio só para sofrer uma alegria, uma emoção, e não aguenta uma palavra, não aguenta uma doutrina. Quando Jesus disse, aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Cadê os pregadores? Cadê os 70? Foi tudo embora. Mas ficou um Judas ainda. Judas ficou até o fim. E o irmão Branco disse que cada reunião que nós temos, tem 3 classes de crente. E a gente não quer enumerá-los. Você é o Pedro, você é o Judas, você é o incrédulo. Não, é você que ouve. E essa mensagem tem que bater na sua cabeça ou no seu coração até o final, para poder revelar a você o que você é. Pode falar que eu sou um demônio. Não estou preocupado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu pai. A mesma coisa é com você. Mas a gente tem que largar de ser aquele tipo inocente. Porque a Bíblia fala 2 coisas. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Aí a gente fica só simples como a pomba e depois os outros engolem nós. Tem que ser prudente, tem que saber. Isso aqui eu não vou ouvir, isso aqui eu não vou ouvir, isso daqui eu não vou clicar. As mensagens subliminares estão dentro de muitos hinos que foram cantados lá para trás. Eles vão colocando mensagem subliminar, você não sabe nem o que é isso. Estão colocando seus sites, colocando seus ofícios,
Qual o motivo? Naquele tempo, tinha que jogar tudo fora também. Por que não toma a palavra como ela é, nesta hora, para poder se livrar desta praga que está caindo por todo lado? O mundo está sendo tomado por todas estas pragas, pestes, estão caindo. Qual é o problema da guerra? O anjo da igreja põe o mistério de Deus, é o 64 primeiro selo desta última tradução. Não completamente ainda revelado, o anjo toma aquilo não completamente ainda revelado, mas quando ele o faz, ele espalha esse mistério de Deus, e então ele vai até as pessoas depois do ministério ter sido dado a ele, ou depois do mistério ter sido dado a ele, como o mistério veio ao irmão Branham, depois que o mistério foi dado a ele, aí veio a revelação, ele vai ao povo, ele foi ao povo, ele deixou pregado para nós esta mensagem. Ele diz, o que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem, e isso dá começo a quê? Uma guerra espiritual, dá começo a uma guerra espiritual. Quando eu comecei, era uma guerra espiritual. Hoje, continua a guerra espiritual. Porque tem as pessoas que nunca viram, que nunca foram reveladas. E esse tipo de crente existe. Falando do tempo de Paulo, para cá, em Hebreus 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, foram iluminados. Qual de nós que não fomos iluminados? Fomos. E provaram o dom celestial, a terceira etapa, é o dom celestial que não podia nem o Mombrana dizer nos Estados Unidos. E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. É aquele período que se vive junto, participando do Espírito Santo, participando da palavra, da virtude do século por vir. E ele diz, e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Você sabe o que é isto? Essa terceira etapa, nós provamos essa terceira etapa do século passado. Porque lá no passado, no tempo do irmão Branham, estes mistérios, que esta palavra, que era para o futuro, para o povo, porque se não pode dizer, não diga a ninguém dos Estados Unidos, tem que dizer a alguém algum dia. E Deus disse para ele não dizer, e dentro de 3 anos levou ele embora. Então tem que ser dito em algum lugar. Mas irmão Branham tinha pregado todas essas coisas dentro da sua mensagem. Vou provar a boa palavra de Deus. Prova a boa palavra de Deus, glorifica, pula, aleluia, glória a Deus. É maravilhoso. E depois, o que fazem? A Bíblia diz, recaíram. Que você pode provar. Hoje você está aqui, admirando a pregação, dizendo lá por dentro, aleluia, isso é verdade, eu creio nisto. O que será o seu amanhã? Se o seu amanhã for igual a estes, que é impossível renová-los. É impossível. Você está vivendo um período de guerra espiritual. Não pare para dar ouvido aos outros. Eu não tenho que forçar ninguém da Assembleia, Batista ou qualquer lugar, dar ouvido ao que eu prego. Por isso se prega na rádio, se prega na televisão, se prega na internet. Mas você só se prega. As pessoas ouvem. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, desliga, muda de lugar, procura outro pregador.
Uma pessoa comprometida com a revelação, com a terceira puxada, que sabe até o novo nome de Deus, que não podia ser dito aos Estados Unidos, onde nasceu o maior profeta do mundo. Mas não podia dizer. Eles têm que saber que eles não tiveram a honra de saber essas coisas. E nós temos que saber que nós temos a honra de saber essa realidade. Não é para eles. Eles são bons, vão ter que prestar conta daquilo que eles tiveram, que eles receberam, que eles ouviram, que viram. Mas e agora? Agora no Brasil, nós temos que prestar conta não só daquilo que o irmão Brana falou, daquilo que o irmão Brana pôde dizer, mas daquilo que o irmão Brana não podia dizer a ninguém. Nós estamos aqui ouvindo isso, não porque somos melhores, é o tempo, gente. É o tempo, porque Deus não revelou a Lutero, porque não podia. Ainda estava com o cachimbo, porque Deus não revelou a Wesley, não podia. Foi só a santificação. Porque Deus não revelou aos pentecostais, que pularam, gritaram, falaram línguas estranhas. Não era tempo. Porque Deus trouxe o William Branham, e lá no Rio Rai, a coluna de fogo desceu, e mostrou já o caminho para ele, que ele tinha sido escolhido para este fim, para levar um ministério de cura a todo mundo. Mas Apocalipse 10 dizia, é a revelação de toda a palavra do mistério de Deus seria dado a ele. Mas as pessoas se namoraram com uma parte da mensagem do irmão Branham, com a cura divina, e hoje eles não querem saber nada da revelação. Mas isso você tem que guardar. Recaíram, é impossível, diz aqui, sejam outra vez renovados para arrependimento. Eles vão à boate, eles vão beber, eles vão fumar, eles vão atrás de mulher daqui a pouco, pode deixar. Eles vão se macular, porque essa é uma realidade. Eles recaíram e não pode ser levantado outra vez. É impossível. Paulo não estava mentindo. No seu tempo, o Cordeiro estava no trono. E Paulo diz, é impossível eles serem renovados. E agora que o Cordeiro já saiu do trono? E eles, todos eles, o mundo de hoje da mensagem, não falando só do povo, daqueles que saíram de nós, que foi muito pouco que saíram de nós, mas falando do povo da mensagem em geral, que já ouviram esta mensagem, que sabe que foi o William Branham que falou que a era terminou, que o tempo acabou, que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais intercessão, que o novo nome é Branham. Ele falou que HM faz parte do nome de Deus, precisava só de ter a revelação e completar aquilo. Mas as pessoas nunca aprenderam a completar da forma correta. Eles veem HM faz parte do nome de Deus, eles dizem, é Jesus. Aonde está escrito isso? HM faz parte do nome de Deus. Mas eles não podem, porque eles não nasceram para este fim. Eles não nasceram para comer este livrinho, eles nasceram para ouvir apenas e serem condenados. Nasceram para participar das bênçãos. É impossível que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. O dom celestial não é falar língua estranha não, filho. O dom celestial é uma mensagem que vem do céu para um povo, e depois você sabe o que aquilo é um dom na terra, isso é Deus. A mensagem da terceira etapa é Deus na terra, é Deus no Brasil. Não pense que é Deus em mim, não, é Deus em nós, é Deus no Brasil, naqueles que verdadeiramente creem, não no Brasil inteiro, mas naqueles que estão no Brasil, que crê, como aqueles que estiveram na América e creram em William Branham.
Aqui não é mensagem nossa, isso aqui é mensagem do profeta. Mas se eles forem iluminados, provaram o dom celestial, se fizerem participantes do Espírito Santo, participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus. Aí depois que eles provam da boa palavra de Deus, muitos fizeram isso lá no início, pegaram, ouviram, disseram, não, meteu fogo nos CDs, cortaram as mensagens de Mombrana, puseram fogo na mensagem de Mombrana. Eles fizeram isso, tanto com os meus CDs como as mensagens do Mombrana. Eles provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O que é a terceira etapa? Provando para você que está te preparando com uma fé de arrebatamento, para você sair dessa terra de pestilentos, para você se livrar daqui a um tempo quando Cristo vier buscar sua igreja, arrebatar o seu povo, e você está aqui ouvindo, não só provando, você está comendo. O problema é que eles só provaram da boa palavra de Deus, provaram da virtude do século futuro e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O irmão Branham usou que eles crucificaram a Cristo pela segunda vez em 1963, na abertura dos 7 selos. Agora, eu posso dizer a mesma coisa. Eles estão crucificando a terceira etapa do irmão Branham, que foi revelada até 65. Aquilo foi aberto, toda a terceira puxada, não foi dita a ninguém, e eles então estão crucificando a Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem. Talvez você fique preocupado, Cristo é Osmar, não, João é Osmar, não. Cristo é a palavra. João é a palavra. Há quanto tempo você sabe disso? Agora você provou, você não comeu. Tem gente que prova, não vou fazer aqui agora, né? Prova, não gostou, cospe. A pessoa provou, mas não gostou. Apaga minhas fitas, apaga meus CDs, destrói tudo, me perdoe, porque eu fiz coisa errada. Para você ver o estilo de pregação que nós temos no mundo, entende? Eu fui denominacional, não precisei nem mandar apagar. Eu já fui um denominacional. Eu já fui da Trindade. Só preguei a unidade depois. Vamos agora. Esta é a verdade. Agora, não tem outra verdade além da terceira puxada. Não existe outra interpretação senão a que William Branham já deixou para nós. Então, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, tanto no ministério do irmão Branham, que ele esteve e pregou e disse o que era, e aquilo que ele não pôde dizer a uma pessoa, mas pela graça de Deus, todos nós fomos ali, examinamos. Eu não fui sozinho. Eu comecei, mas vocês foram atrás. Vocês foram examinar, é verdade. É verdade. Eu caso com essa mensagem. Você tem que ter sinceridade com isso. Isso é verdade. Isso aqui vai fazer eu afastar de muita gente, mas eu creio nesta verdade. Entende? Não existe outra interpretação, senão a falsa interpretação da mensagem, porque as pessoas hoje querem nome, querem posição. Nenhum de nós parece que tem coragem de dizer, chame-me de irmão. Nós queremos o título de pastor, chame de pastor, chame de profeta. Eles perguntaram para o irmão Branham, ele disse, chama-me de irmão. Ele diz, no tempo dos apóstolos, não, ninguém era chamado de pastor Pedro, pastor Paulo, era irmão. O irmão Branham fala sobre isso. Então, a gente tem que entender, se é um ofício, é ofício de Deus. Você não tem que preocupar com isso. Eu não quero ter um ofício que Deus não me deu.
Tem que ter um ofício que Deus deu. A uns Deus deu. Se Deus não deu, eu pus. Esse é o problema. Muitas vezes Deus não dá, a gente procura uma pessoa, põe um título em mim. Qual que você quer? Eu quero aquele que recebe dízimo. Então é pastor. É o mundo pelo qual nós vivemos, e todo mundo que já andou conosco sabe que nunca nós pedimos dinheiro. Se temos as coisas na vida, é misericórdia de Deus e um povo que tem sido abençoado e tem repartido as bênçãos com a gente. Não é nada de olho grande, de querer. E você deveria entender isso. Deixar para outro lado, outra hora. Amém. Pai Celestial, ajuda-nos mais e mais. Enquanto há uma guerra espiritual por todo lado, Pai. Agora uma guerra dentro da terceira puxada, e que as pessoas precisam saber o que fazer, como rejeitar, como fugir, estar vacinado por Deus, porque a vacina de Deus vale, funciona, Deus não perde tempo, Deus não é um comerciante, como o mundo que vende suas vacinas, gasta bilhões, trilhões, mesmo sabendo que aquilo não funciona, para enriquecer uma meia dúzia no mundo. Mas o Senhor tem dado graça para nós podermos tomar esta mensagem e comer esse pão que é dado pelo Espírito Santo neste dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.